Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem, será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos, para não ver com os olhos e nem ouvir com os ouvidos e nem compreender com o coração, de modo que se converta e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem um maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu no terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Vamos cantar mais uma vez o refrão do salmo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa
Levanta as suas mãos e canta com A força. semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa. Mais uma vez, para terminar com força, a igreja. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Amém. Glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 15º domingo do tempo comum. Hoje também a nossa paróquia glorifica a Deus pelos 7 anos do apostolado da oração na nossa paróquia. Assim que eu tomei posse da paróquia, procurei algumas pessoas e disse que eu gostaria muito do apostolado na nossa paróquia. Tendo em vista que o apostolado da oração da minha paróquia de origem tem 120 anos. Um dos mais antigos da Bahia. São Félix. Então, é muita alegria para nós festejarmos o aniversário do apostolado da oração. E que lindo que Deus preparou essa mensagem para nós hoje. Eu fico pensando que Jesus, Ele é a própria sabedoria encarnada. Ele é a própria sabedoria. E sendo Ele a sabedoria eterna, Ele que tudo sabe, Ele se inclina à nossa pequenez. Por que isso? Porque Jesus, quando vai falar, Ele não procura palavras eruditas. Ele não procura palavras bonitas. Ele fala de um jeito simples, para um povo simples, para que o povo possa compreender. Então, Jesus, Ele fala para um povo humilde, Ele fala para um povo que é pescador, que é agricultor, Ele fala comparando redes, Ele fala comparando peixes, Ele fala de pastor, Ele fala de ovelha, Ele fala do lobo, Ele fala para agricultores, Ele chama a nossa atenção, Ele fala para agricultores trazendo exemplo de semente, de semeadura. Então Ele procura o jeito mais simples, mais fácil para que eu compreenda. E às vezes nós, que nada somos, queremos sobressair diante daqueles que nós somos iguais, os nossos irmãos. E nós procuramos o jeito mais difícil para resolver as coisas. Nós gostamos de complicar as coisas. Às vezes a gente chega em um local público, em uma repartição pública, e as pessoas algumas parece que já são treinadas a dificultar. Ah, isso é muito difícil. Vem outro dia, mas não pode resolver não, isso aqui dá muito trabalho. Não é assim. Às vezes tem formas mais fáceis, mas nós gostamos de dizer que as coisas são mais difíceis para poder valorizar o nosso trabalho. Uma vez eu contratei um artista, algumas pessoas aqui são testemunha, e o artista estava fazendo um trabalho para mim. Ele disse, isso aí dá muito trabalho, são muitas e muitas horas de trabalho, demora muito. E ele estava executando o trabalho, e uma pessoa daqui da nossa paróquia falou, fulano, adianta o serviço, o padre está com pressa. Você não disse que demora tanto? Ah, a gente diz que demora para poder valorizar a obra. Nós falamos que demora para justificar o preço que foi dado. Nós gostamos de complicar as coisas. Nós gostamos de deixar as coisas mais difíceis.
Às vezes a gente bate um bolo, tem gente que só abre um pacote de Dona Benta, mexe, bota ali uma margarina, ou esse bolo está gostoso. Deu um trabalho. Agora joga tudo no liquidificador, joga ali, mas deu um trabalho. É para dizer assim, ó, tem valor. Jesus gosta de facilitar e nós gostamos de complicar. Então ele traz a mensagem do terreno, ele traz a mensagem da semente, e a palavra do Senhor já começa dizendo no livro de Isaías, na primeira leitura, que a palavra de Deus, ela desce como a chuva, ela desce como a neve, e ela não volta para diante de Deus sem fazer efeito. Tem uma canção que diz isso mais ou menos. É como a chuva, né? Quem lembra? Pode cantar. Eu não posso cantar não, mas vocês podem. É como fogo, tua palavra não passa por mim sem deixar. É isso que Deus faz. A palavra já desce do céu, a palavra já vem do céu como uma flecha, a palavra já vem em direção a um alvo. Quem é que é alvo da palavra de Deus? Diz assim, eu sou um alvo. A palavra de Deus já desce em busca de um alvo. A palavra de Deus já desce como uma carta, com um endereço. A palavra de Deus já desce com um destino. Já existe um destinatário para receber a palavra que foi dada. Mas por que às vezes a palavra não causa efeito? A palavra tem poder. A palavra é a semente. Mas a palavra só vai poder gerar frutos se o terreno que estiver preparado para receber. Então, o problema nunca está em Deus. O problema nunca é a semente. O problema, diz assim, ó, sou eu. O problema é quem? Sou eu. Não vamos dizer nós, não. Porque quando a gente diz nós, a gente divide a culpa. A gente tem que olhar para o nosso próprio erro. O problema é quem? Sou eu. Eu sou o problema. Eu sou o único capaz de atrapalhar o agir de Deus na minha vida. Opa, não é o diabo não, ele só pode quando eu permito. Se eu não permitir, ele não tem força. Porque tem gente que gosta de dizer, eu não queria fazer isso não, foi o diabo. O diabo fala, você que fez, tudo é eu, Ele já veio para matar, roubar e destruir. Mas tem gente que ainda tem coisas para ensinar o diabo. Tem gente que é tão ruim que o diabo olha assim, nem eu pensei nisso, tu é bom, viu? Porque nós gostamos de terceirizar a nossa culpa. A culpa é minha, quem permitiu sou eu. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele é o pai da mentira, derrotado desde o princípio. Se eu der brecha, ele vai destruir a minha vida. Por isso eu preciso vigiar. Então a palavra do Senhor diz que existem sementes que caem à beira do caminho. Qual é a semente que cai à beira do caminho? É quando não tem ninguém para receber a palavra. Por isso que Jesus disse que não devemos lançar pérolas porque para o porco, tudo é tudo não tem efeito. O porco não sabe valorizar o que é uma coisa boa e o que é uma coisa ruim. A ovelha não. A ovelha seleciona o que vai comer. O porco, o que você botar, ele devora. Então, quando nós jogamos pérola aos porcos, nós estamos dando para uma pessoa algo que ela não valoriza. Então, assim a palavra vem dizer. Outras sementes caíram em um terreno pedregoso. O que é um terreno pedregoso? É um terreno que não foi preparado para receber a semente. E nós temos que preparar o terreno. O terreno é o nosso coração. Por isso nós devemos pedir ao Senhor todo dia. Arranca esse coração de
arranca esse coração de... e dai-me um novo coração. Porque a pedra atrapalha o desenvolvimento da semente. Quando uma semente cai no meio das pedras, diz a palavra, o que é? No meio das pedras existem poucas terras. Por isso, quais são as vegetações que geralmente nós encontramos no meio das pedras? Cactos. Porque cactos têm poucas raízes. O cacto não precisa de muita água. Então, tendo pedra para ele, está o suficiente. Porque o cacto, ele faz parte das plantas que são suculentas. Eles guardam, reservam a água no seu caule. Por isso que em alguns lugares as pessoas costumam cortar o cacto, o mandacaru, para extrair a água e dar também para o gado comer. Então são plantas da família das herbáceas, elas reservam a água, então elas conseguem sobreviver no meio da rocha, no meio da caatinga, no meio do deserto. Quando chove, ela reserva. Se tiver verão o ano todo, ela não morre. Mas nós não. Uma semente jogada no meio de uma rocha, ela vai se desenvolver rápido, porque tem pouca terra. Ela não vai ter muita dificuldade para desabrochar. Imaginem uma semente que nós enterramos e de repente ela começa a crescer e desabrochar. Ela vai rompendo a terra. Você já parou para pensar isso? Ela vai empurrando a terra para colocar o seu primeiro broto do lado de fora, para receber o sol e assim poder fazer a fotossíntese e acelerar o seu crescimento. Por isso que nós dizemos que ninguém vai ficar para semente, né? Então, nós entendemos que um fruto, uma semente só desabrocha se ela enfrentar a morte. Se ela não conhecer a morte, ela não desabrocha. Como é que nós chamamos o buraco quando cavamos para jogar a semente? Como é que se chama? Como? É o lugar de colocar o quê? Defunto, caixão, o morto. Nós jogamos a semente para que ela morra, e no processo da morte, ela ressurge, ela cresce, ela começa a desenvolver as primeiras raízes. Depois que ela começa a desenvolver as primeiras raízes, para que as raízes possam crescer, ela usa o próprio amido. O milho usa o próprio amido que já tem na semente. Então, o amido que tem na semente do milho é o suficiente para brotar as primeiras raízes, mas não é o suficiente para fazer eles crescerem. Então, agora, já com raízes, eles vão buscar as seivas para poder crescer e para poder lançar o seu primeiro galho, que nós chamamos, o milho já botou o olho, significa ele já botou um broto, e aquele broto ele já vai receber o sol, a fotossíntese, vai aumentar a alimentação, é as folhas recebendo alimentação, é as raízes buscando seiva, é as raízes buscando água. Aí por isso que o milho em uma semana já tem quase um palmo, cresce rápido. Quando nós nos alimentamos do que vem do céu, quando nós nos alimentamos da palavra, nós também crescemos. E o milho consegue romper aquela película que parece um plástico, que protege o seu núcleo para que ele possa sobreviver e brotar. A sementinha do milho, ela precisa encontrar pouca terra. Se você colocar a semente do milho em um lugar muito profundo, ela morre. Por isso que a semente, ela desabrocha mais fácil, ela vai semear mais fácil se você colocar pouca terra ou botar substrato. Ela não vai ter dificuldade para romper e alcançar a luz do sol. Mas depois que ela desabrocha, ela precisa crescer as suas raízes. Enquanto as nossas raízes vão crescendo, o nosso caule também vai crescendo. Vocês já viram, hoje tem gente que tem um pé de manga dentro de um balde e dá fruto. Antigamente a gente dizia que não era possível. É sim. Uma técnica milenar chamada bonsai. E por que é possível?
Não vai rachar o vaso, não racha não. Sabe por quê? Vamos entender uma planta? A planta, a parte de cima de uma planta se chama copa. O que é a copa? É a parte que está no caule, que está no tronco, a sua parte frondosa. Isso aqui é a copa. O tronco e as raízes. Se as raízes estão presas em um vaso, e aqui em cima eu estou podando a minha planta, as raízes não crescem. E por que as raízes não crescem, padre? Porque a planta, presta atenção, a planta só desenvolve raízes se a copa crescer. Por quê? Ela vai entender que ela precisa alimentar mais folhas, ela precisa ter mais flores e ela precisa de mais frutos. E se eu preciso crescer, e se eu preciso ter mais frutos, eu preciso ter mais raízes, mais alimentação, mais água, mais seiva. E quanto mais eu deixo a copa crescer, mais as raízes crescem. Qual é o tamanho de uma árvore? Geralmente o mesmo tamanho que ela tem na copa, ela tem para baixo. No mesmo tamanho que ela tem para cima, ela tem no subsolo. Porque ela só cresce se a raiz estiver firmada. Esse é o nosso erro. Nós crescemos na igreja, nós queremos dar frutos, mas não queremos expandir as raízes. E como é que se expande as raízes, padre? Vida de oração, sacramentos, entre eles confissão, adoração, santo terço, santa missa, comunhão. E isso é fazer as raízes crescerem. E quanto mais as raízes crescem, a copa pode crescer. Porque se a copa crescer demais e a raiz estiver curta, o que vai acontecer? Qualquer tombo, qualquer empurrão, qualquer vento. E quanto mais eu cresço, o que é que aumenta? A força do vento. Quanto mais alto eu estou, a força do vento é maior. Então, quanto mais eu vou crescer, as minhas raízes precisam ser aprofundadas. A ponta de uma raiz é a parte mais dolorosa da planta. Ninguém toca, mas depois vocês olham, só olha de longe assim, ó, as orquídeas que estão ali. Você vai ver que a raiz dela é marrom, mas a ponta da raiz, ela é um verde clarinho, porque ali ela ainda está em desenvolvimento. Ali é a parte que dói, ali é a parte que cresce, ali é a parte que desbrava, que passa para um lado, que faz curva. Ali é a parte que não para diante dos obstáculos, ela vai fazendo curva, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, e quanto mais ela vai crescendo, a sua ponta se torna mais frágil. Porque ao mesmo tempo que nós somos fortes, para crescer é preciso sentir dor. Ninguém cresce sem sentir dor. Ninguém cresce sem dificuldade. Aí você olha para uma planta tão linda, mas você não sabe a dificuldade que ela teve. A planta, ela não para diante dos obstáculos, ela vai criando raízes. Se aqui tem uma pedra, ela não para não, ela faz a curva. Ela vai por cima, ela vai por baixo. Quando você desenterra, você vê que a raiz está longe. Existem essas palmeiras que nós temos dentro de casa, mas a mesma palmeira que você tem dentro de um vaso há 10 anos, se você colocá-la no chão, ela dá 6 metros, vira um arbusto. Aí quem não entende diz, aqui é outra, padre. Não é não, minha filha, é a mesma. Porque quando ela é colocada no chão, ela cresce. A mesma coisa é o pé de jiboia, aquela plantinha, a trepadeira. Ela tem uma folhinha pequenininha, mas quando você coloca ela no chão e ela começa a crescer para cima, se ela crescer caindo, as folhas ficam pequenas. Mas se elas crescerem subindo, pegando uma árvore, pegando um muro, as folhas começam a ficar largas. E quem não entende pensa que é outra espécie. Não é. Sabe o que é? É porque às vezes nós estamos presos dentro da nossa ignorância,
presos dentro de um vaso, presos no nosso mesmo jeito de ser. Não tem, eu não estou ouvindo nada que esse pai está falando, eu não concordo. E a planta não quer ter a coragem de sair do vaso e ir para o chão. E a planta que não tem coragem de sair do vaso e ir para o chão, vai ver a outra crescer e dar frutos, e ver você passar o resto da vida do mesmo jeito. Você vai ser obrigado a ver o que Deus está fazendo na vida do outro, e não vai ver Deus fazer na sua vida, porque você está paralisado dentro de um vaso de cimento, você está paralisado dentro de uma lata de tinta, e não tem a coragem de ir para o solo e expandir as suas raízes e poder também crescer. Quem está entendendo? Deus está falando com você? Está falando comigo também. E quem está em casa, Deus está falando com você? Eu tenho certeza que sim. Então, quando a semente cai no meio das pedras, ela não cresce. Ontem eu estava observando uma coisa. Indo para casa, saindo da suburbana, subindo a Tom Peças. Tem um pé de coqueiro imenso. O pé de coqueiro já está torto, já cá no meio da rua, né, Aninha? Os cachos enormes, cada cacho de coco ali, deve ter no mínimo 20, 30 cocos, enorme, meu Deus, tem mais de 100 cocos. Aí eu parei e pensei, ó para aí, ó, enverga, mas não cai. Olha o peso que está ali, não cai. Sabe por quê? Alguém aqui já tentou cortar um pé de coqueiro? Limpar o chão para você ver, as raízes parecem um pedaço de ferro. É forte. Sabe por quê? Só cresce para cima. Desculpe a redundância, mas só cresce para cima quem teve a coragem de firmar suas raízes no chão. Por isso que um bambu chinês é uma espécie de planta. Bambu chinês. O bambu chinês, você compra uma muda, 5 anos ele não sai do mesmo lugar. 30 centímetros, 35 centímetros. Aí você fala assim, eu vou cortar, porque tem 5 anos aqui e não sai do lugar. Sabe o que acontece? No quinto ano, ele cresce 25 metros. Em um ano, ele cresce 25 metros. Por quê? Porque antes de crescer, ele aprofundou as raízes. Por isso que nós dizemos, fulana é igual a um bambu. Balança, 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 mas não. O segredo está na raiz. Aonde estão as suas raízes? Você está alimentando as suas raízes? Você está crescendo? Você está frutificando? Ou você quer ficar sempre como o dói-dói, o vitimista, o coitadinho? Eu sou miserável, ninguém me ama, ninguém me quer. Está na hora de crescer as suas raízes, porque Deus quer fazer você crescer. Está na hora de você crescer as suas raízes, porque Deus quer gerar flores em você. Está na hora de crescer as suas raízes, porque Deus quer gerar frutos em você. E se você não tiver raízes profundas, você ou não vai ter fruto, ou vai ter poucos frutos. Só tem força para sustentar os frutos quem primeiro deixou crescer. O quê? O quê? O quê? As raízes. E como é que eu deixo as raízes crescerem? Minha vida de oração, Santo Rosário, Santa Missa, comunhão, a minha devoção, a leitura da palavra de Deus, aquebrantando o meu coração, tirando pedras do meu coração, arrancando ervas daninhas, mato. Quem já tem uma pequena experiência em zona rural sabe, se você plantar um pé de coqueiro aqui, e o mato tomar conta, ele não sai do lugar, porque o mal nos sufoca.
O mal arranca a nossa força. Tem gente que é tão cheia do inferno que aonde chega a presença da pessoa contamina, pesa. Aí você chama assim, né? Nós cristãos não usamos esses termos, mas uma força negativa. Não, não é uma força negativa, não. É uma presença diabólica. Tem gente que tem tanto inferno dentro de si que aonde chega pesa, traz a inveja, traz o ciúme, traz a intriga. E tem gente que tem tanto Deus dentro de si que quando chega é uma leveza. Tem gente que até para elogiar é com inveja. Tu comprou aonde isso? Eu aprendi com minha avó. Eu via minha avó dar cada resposta, eu aprendi. Quando minha avó percebia que uma pessoa perguntava o preço por inveja, para dizer, para falar, ela não dizia o preço. Onde foi que a senhora comprou? Onde eu comprei, deixei, tem mais lá. Quanto foi? Se era para ver o preço, eu deixava a etiqueta. Porque tem gente que está preparada para ouvir as suas misérias e a sua dor. Tem gente que se alimenta do seu sofrimento. Quanto mais você conta sofrimento, mais a pessoa gosta. E aí, nunca mais ligou para mim, porque só quer ouvir você contar miséria, você contar que teu marido não presta, contar que os teus filhos não valem nada. Aí você fala, é minha amiga, ela está me ouvindo. Ela não está te ouvindo, ela está se alimentando das misérias da tua vida. Mas na hora que você começar a contar as vitórias, na hora que você começar a falar bem do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, a pessoa não vai querer ouvir, porque tem gente preparada para ouvir a nossa derrota, mas não aguenta ouvir a nossa vitória. Parece que a nossa vitória dói na alma do invejoso. O invejoso sente dor, o invejoso sente raiva quando você começa a vencer, quando ele começa a perceber o agir de Deus agindo na tua vida. E agora qual é a arma do invejoso? Te paralisar. E quando ele não consegue te paralisar, ele começa a falar mal de você. Ele procura quem te ama. Quem é amigo de Toninho? Eu vou procurar quem é amigo dele e vou dizer, Toninho não é o que você está pensando, não. Ali quem conhece sou eu. Ali não vale nada. Então, porque eu não consigo destruí-lo, eu não consigo paralisá-lo, eu começo a falar mal dele. Isso é atitude de pessoas invejosas que trazem consigo um atestado de incapacidade e não se esforça para ter o que o outro tem. Não luta para ser igual, não luta, não é querer ser melhor, é ser bom igual o outro, mas tem inveja. Por isso que o que mais incomoda nas pessoas não são os nossos defeitos, não se enganem. O que mais incomoda nas pessoas são as nossas qualidades. Porque tem gente que não aguenta ver a sua qualidade. Tem gente que não aguenta ver a sua vitória. Então, quem é que te ama de verdade? Quem celebra a tua vitória. Quem chora a tua dor, nem sempre te ama. Quem te ama de verdade é quem celebra a tua vitória. Porque só celebra a minha vitória quem me ama de verdade. Vou dizer uma coisa para vocês aqui. Parece mentira, mas é forte. Vocês acreditam que irmãos sacerdotes meus ficaram com raiva de mim quando eu derrubei essa igreja e fiz outra? A força da inveja, que pode atingir qualquer um de nós se dermos brechas para Satanás. Por isso eu preciso tomar cuidado com o que eu estou plantando, porque muitos dos meus sofrimentos foram causados pelas escolhas erradas das sementes que eu plantei, e agora eu estou colhendo um fruto que não quero. Não selecionei a semente certa, vou colher o que eu não quero. Então tome cuidado com o que você tem selecionado. Tome cuidado com o que você tem plantado no terreno mais fértil que existe, que é a nossa mente. A nossa mente ela é tão escravizadora que a gente carrega o peso do sofrimento a vida toda.
Quando Jesus diz para o paralítico, coragem, ele está dizendo, está decidido a sair desse cativeiro, porque se eu não tiver coragem, o meu coração é enganoso. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, por isso que Jesus diz, aprendei de quem? Aprendei de, porque sou. Então, essa história de fazer o que o coração manda, já levou muita gente para o inferno. Nós não temos que fazer o que o nosso coração manda. Nós temos que fazer o que Deus manda. Por isso eu tenho que renunciar a mim mesmo. Renunciar a mim mesmo é dizer, eu queria ir para aquela festa, mas eu não vou mais para aquela festa, porque aquele lugar não condiz mais para um cristão. Ah, eu queria usar aquele short, mas não vou usar mais aquele short, porque aquele short não condiz mais a um cristão. Mas eu ainda quero usar, querer eu ainda quero, mas eu não vou seguir a motivação do meu coração, eu vou seguir a vontade de Deus, porque o coração do homem é enganoso. Lá fora, o que é que se ensina lá fora? Tem que fazer o que está no coração. O que é que diz lá fora? O importante é ser feliz. O que é que diz lá fora? Tudo é amor, tudo pode. Ursinhos carinhosos. Não siga o seu coração. Siga a vontade de Deus. O coração de uma pessoa ferida com um marido ruim vai pensar o quê? Eu preciso de outra pessoa. O coração de quem está endividado vai pensar o quê? Se eu fizer aquilo, entra um dinheirinho, depois eu peço perdão a Deus, eu me confesso. Meu Deus é misericordioso, Ele é amor. Se eu for seguir o meu coração, tem dia que a gente não vem nem para a igreja. Se for seguir o nosso coração, a gente vai arrancar um cabelo do outro, vai trocar murro dentro da igreja, vai dar tapa. Tem gente que apronta com a gente, dá vontade da gente torcer o pescoço, mas por que não faz? Porque nós não fazemos a nossa vontade. Nós não fazemos o que o mundo ensina que é certo. Nós fazemos o que Deus diz que é certo. E se Ele me chama a amar o meu inimigo, eu luto contra o meu coração. O meu coração quer passar por essa pessoa aqui, fingir que não viu, mas eu sei que não é o que Deus quer. O que eu vou fazer? Botar 50 dentes para fora e dizer, Deus abençoe minha irmã, salve Maria, Deus te abençoe. Isso é falsidade, não é? O que é isso? Exercício espiritual de sacrificar a sua vontade e fazer o que Deus quer. Se você está aqui dentro para fazer o que Deus quer, desocupa o banco que você está atrapalhando. O nosso lugar é aqui, mas não é do nosso jeito. Nós não temos que fazer a nossa vontade. Eu queria ir naquela festa, mas não vá mais. Eu queria andar com aquela pessoa que é minha amiga, não dá mais. Não existe mais comunhão entre trevas e luz. Ou eu sou luz, ou eu sou treva. Essa roupa de coroinha não é fantasia. Essa roupa de cerimoniário não é fantasia. A roupa do sacerdote não é fantasia. O hábito da freira não é fantasia. Se fosse fantasia, era o quê? É viver aqui uma santidade. Coroinha, que menina de Deus, que menino de Deus. Que padre ungido. Aí lá fora está na cachaçada, está na bebedeira, está no pagode, está onde Deus não está. Isso é hipocrisia. Ou eu sou de Deus ou eu não sou. Se não quer ser de Deus, não é obrigado. Mas é preciso existir uma coerência com o meu exterior e o meu interior. Cristina está ali, é responsável pelo apostolado da oração na arquidiocese. Cristina, que eu bato em todo mundo, até no apostolado que só tem as senhorinhas, o pastor tem que bater nas ovelhas para salvá-las. O pastor que não bate na ovelha, deixa a ovelha cair no precipício.
Por isso que o pastor, ele usa uma funda. O que é a funda? Um objeto de couro ou de tecido, em que o pastor colocava uma pedra, girava 360 graus, e quando a ovelha se aproximava do precipício, e o pastor não tinha como correr e segurá-la, ele atirava a pedra na cabeça da ovelha, para ela recuar e não descer o precipício, que a ovelha, ela é tão dependente do pastor, que ela sai andando. Se aqui tiver um precipício, ela anda e cai. O pastor, o padre, que não joga uma pedra na cabeça da ovelha, deixa a ovelha cair no precipício. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu digo para o apostolado, eu digo para a RCC, eu digo para o texto dos homens, que nós não podemos viver uma fantasia. Não é apenas botar uma fita no pescoço, não é apenas botar uma saia vermelha. O meu exterior deve refletir o meu interior, ou então isso aí é uma fantasia. Se eu não vivo de verdade, essa roupa de ministro extraordinário vira fantasia. O hábito da freira vira fantasia. Os paramentos do padre vira fantasia, onde eu visto uma máscara, interpreto, e depois eu tiro a minha máscara e vivo quem eu sou. Isso é fantasia. A fita do apostolado da oração tem um preço. E quem não viver bem esse preço, vai pagar um preço caro. A própria fita que vocês trazem no pescoço, ela vai servir, se não buscarem a santidade, de uma corda para o diabo puxar vocês no inferno, quem não for salvo. A estola do padre, para o padre que não vive santidade, vai ser uma corda amarrada no pescoço do padre para arrastá-lo dentro do inferno. O hábito da freira, se não for para viver santidade, também vai ser uma corda para o inimigo puxar no inferno. É a verdade. O padre, ele é padre no céu, ele é padre no inferno. Se ele for para o inferno, ele vai ser um padre que sofre mais do que todo mundo. Se ele for para o céu, ele vai ser reverenciado pelos anjos. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado, exigido. Essa roupa de coroinha não é fantasia não, gente. Não é fantasia não. Não é capa de super-herói não. Tem um preço. E eu tenho que pagar o preço para ser de Deus. Se eu não pagar esse preço, a minha vida é uma hipocrisia. Estar sentado ali onde vocês estão, é também pagar um preço. Está em cima cantando, gente, é um preço caro. Quem não quiser pagar, desce a escada. Porque um dia nós seremos cobrados. Agora, se eu bem viver essa fita, eu vou ser um soldado de Cristo. Se eu bem viver os paramentos de sacerdote, eu serei um outro Cristo. Se a irmã viver muito bem esse hábito, ela será a esposa de Cristo. Se vocês souberem viver bem o ser igreja, vocês serão membros do corpo de Cristo. Vamos fazer valer a pena. E não vamos viver de fantasias. Ser de Deus tem um preço. Ser de Deus, eu preciso arrancar as pedras. E como arrancar pedra dói? Sabe por quê? Quando a gente arranca uma pedra do chão, o que é que causa? Um buraco. Dói. E quantas pedras o Senhor tem para arrancar dentro de você e dentro de mim? Quem não souber cultivar o solo, cuidar do solo, o que acontece? Ervas daninhas, o mato cresce. Alguém já plantou mato aqui? Alguém já plantou cansanção aqui? Ainda bem que não tem gente maluca aqui. Ninguém precisa plantar cansanção. Ninguém precisa plantar ortiga. Um pezinho de ortiga, ela libera 1000 sementes. Não precisa que ninguém plante. Elas são tão leves que o vento leva.
O que não presta, presta atenção aqui. O que não presta, não precisa plantar. O que não presta, não precisa adubar. O que não presta, não precisa podar. Cresce. Quem já viu um matinho nascer no meio de uma pedra, no meio do cimento? Agora, quem gosta de planta sabe. Eu estou há meses. Bernadette, não está aqui não. Dete, toda hora me dá uma muda de orquídea, morre. Morre, morre. Orquídea não, hortênsia, morre. Aí eu pergunto para as pessoas, padre, bote a hortência em sombra média, 4 horas de sol. Eu botei em um lugar. Ô padre, hortência tem que ser em sombra total. Eu botei, não foi. Padre, hortência precisa de sol direto. Botei, queimou, virou farofa. O que é bom precisa de luta, sacrifício. Agora um pé de cansanção, um mato, cresce sem eu querer. Eu estava essa semana olhando aqui a igreja, vendo a questão das manutenções. Quando eu olhei para o teto da igreja, tem um monte de mato aqui, no teto. Aí eu parei para pensar, olha o que é, o que não presta. Ninguém subiu para plantar, ninguém adubou, ninguém subiu para molhar. Olha como cresce, olha como está bonito, olha como está verde. O que não presta dentro de nós, cresce com facilidade. Ninguém aprende a fazer o mal. Você vê que as criancinhas, já tem criancinha que gosta de ofender a outra, machucar, desprezar a outra. Ninguém precisa nem aprender, é a concupiscência, é a mancha do pecado, é a inclinação do pecado. Nós parecemos que já nascemos com um martelinho na mão, aqui. Nós já nascemos magistrados, nós já nascemos juízes, já nascemos com a capacidade de julgar todo mundo. É julgando, é julgando, é julgando, é julgando. O que não presta é fácil aprender. O que é de Deus, vai ensinar um filho a palavra de Deus, é uma luta. E nós precisamos vigiar a nossa vida e escolher o que estamos plantando na nossa vida. Amém? Precisamos vigiar. Quando a semente cai em uma terra boa, ela cresce. Ela cresce e dá frutos. Uma pequena semente é capaz de gerar 100 vezes mais, 60 vezes mais, 30 vezes mais. É quando eu permito o agir de Deus acontecer. Sabe o que a palavra diz? Tem gente que escuta, não que ouve, mas não escuta. Quantas vezes a palavra de Deus já foi direcionada para a sua vida, e você fica aqui na igreja fazendo cara de paisagem, não é comigo não. Ou então fica olhando para o lado para dizer, foi para fulana, cadê ela? Ela veio, tomara que ela esteja compreendendo tudo, meu Deus. O padre está falando para ela. Eita, o padre só faltou dizer o CPF, RG e o nome dela, o nome dele. Ou então quando a pessoa falta diz, logo hoje fulana não veio, o padre então, pregou para ela. Não, cara de pau. O padre pregou para si mesmo, porque quem ensina deve ser o primeiro a viver. E o padre pregou para você que veio. Quem tinha que receber a cajadada na cabeça foi a ovelha que veio. E a ovelha que está olhando para o lado, procurando para ver se o outro está recebendo, é a ovelha que está tão desatenta, a palavra está descendo com o seu endereço, a flecha está descendo em sua direção, e você está deixando a semente cair à beira do caminho. Compreende? Quem tem que mudar? Quem tem que mudar? Quem tem que mudar? Quem tem que mudar? Eu é que preciso mudar. Vai ficando de pé. Vai ficando de pé. Sabe, gente?
Por isso que eu preciso tomar cuidado com o que vem no meu coração e preciso tomar cuidado com o que eu alimento na minha mente. Quando nós não estamos bem, por exemplo, Ivete, mas Toninho está aqui na frente. Aí Toninho está conversando com Ivete, dizendo, Ivete, tem que ver tal coisa ali, quando o padre precisar. A Ivete dá aquela risadinha, é mesmo. Aí eu que estou ferido, vou dizer, olha a Pagiló ali falando mal de mim, a Ivete. Quem é essa Ivete? Ivete sem galo. Ivete sem galo. Esse Giló. Eu vi na hora que ele até olhou para trás e piscou o olho para Chuchu, para ela ficar olhando para mim. Está falando mal de mim. Aí eu já desço com a minha cara enfesada. Não dou atenção, passo, não falo. A Ivete, meu Deus, Toninho, o padre passou, nem falou com a gente direito. Deixa lá, quando quiser ele fala. Aí eu passo e digo, eles nem falaram comigo, estavam falando mal de mim. O que acontece agora? Eu deixo de falar com eles dois. Aí eles dois vão sair. Rosa, o padre está diferente com a gente, não está falando mais com a gente. Eu digo, irmã Ivete, mas Toninho, não estão mais falando comigo. E Satanás está ali sentado, batendo palma, dizendo, consegui. E nem precisou eu fazer nada, você fez tudo, hein? Você é bom, hein, cara? Quando você vir para o inferno, vou deixar um lugarzinho para você trabalhar aqui, é bom. Aí eu já fico ferido e machucado. Toninho está diferente comigo. Aí Toninho chega em casa triste. O padre está diferente comigo. Mas sabe qual é o problema? Nós somos adultos e somos piores do que criança. Como é que se vence Satanás? Com a verdade. Jesus é a? Se eu tenho um problema contra eles dois, o que é que eu vou dizer? Toninho, aconteceu isso e isso? Não, padre, a gente estava falando de outra coisa. Porque quando eu estou ferido e machucado, sabe, gente? Quando eu estou ferido e machucado, não é culpa do outro se o outro tocar no meu unheiro, tocar na minha unha encravada. Ah, mas a dor foi por causa da irmã que pisou no meu pé. Não, eu é que estou ferido. A irmã pisou sem querer. Ela só fez tocar, já está latejando o meu dedo aqui. Como é que se resolve as coisas? Com a verdade. Vamos dizer juntos? Conhecereis a verdade. E a verdade é uma pessoa, é Jesus. A mentira é uma pessoa, é o diabo. Então, como é que se resolve? Ivete, aconteceu isso? Não, padre. Padre, pelo amor de Deus, eu ia falar mal do Senhor, padre. Pelo amor de Deus, eu te amo, padre. Eu falei, Toninho, e eu achando, padre, a gente chora, se abraça, né, Tonho? Mistura as carecas. Troca os piolhos. Ivete não tem, não. E ali Satanás é desmascarado. E quando eu não estou bem, eu ponho na minha cabeça, eu vivo um vitimismo, gente, não é ser uma pessoa ruim, não, é estar doente. Qualquer um de nós podemos ficar doente da mente. A gente cuida do corpo e esquece da mente. E a mente, grava isso que o padre vai dizer, a mente é o terreno mais fértil que existe. Diga isso. Sabe por quê? Quando um irmão se atrapalha, não é querendo, sempre é sem querer. Um irmão se atrapalha, aí lê a primeira leitura. Aí ele vai e diz, palavra da salvação. Todo mundo responde, glória a vós, Senhor. Porque já está aqui, ó. Erra quem diz e todo mundo já está no automático. A nossa mente é assim, gente. Tem hora que a gente não raciocina, nós vamos no automático. Uma vez eu fiz uma brincadeira. Eu mandei uma criança, uma pessoa falar assim, branco, 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 aí fica assim, ó, branco, 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 branco. Fala aí 10 vezes. Branco, 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 branco. O que é que a vaca bebe? Leite não, é água. Por que que a gente fala que é leite? Porque ficou na mente, branco, 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 branco. Associou branco com vaca, vai lembrar de quê? Olha como a nossa mente é. A gente diz assim, ó, lombo, 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 lombo. Quem descobriu o Brasil?
Pedro Álvares Cabral, gente. Não foi Cristóvão Colombo. É porque a nossa mente fica lombo, 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 lombo. Fala assim, ó. Gema, 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 gema. Fala aí. Como é o nome da clara do ovo? É Clara. O nome da clara do ovo é Clara. Mas por que nós respondemos gema? Porque ficou gema, gema. A nossa mente é assim. Por isso que a gente assiste um filme, sabe que o filme não é verdade e chora. Eu tenho medo. Mas sabe que a gente conscientemente sabe que aquilo é uma maquiagem. Ai, que nojo daquele sangue, padre. Ai, aquele monstro, aquele bicho. Eu não dormi a noite toda. Porque o meu consciente sabe, mas o meu inconsciente não. O meu inconsciente, nós vivemos mais com atos inconscientes do que conscientes. A gente assiste um filme. O nosso senso de justiça é, se o personagem é ruim, o filme todo, o filme só é bom quando termina como? O miserável morrendo, preso, pobre. A gente fica assim, ó, desejando o mal. Vai pagar, vai pagar. Oxe. Um dia eu assisti um filme, acho que é O Dono da Casa. Não assistam não, é horrível. Aí, eu assisti o filme. O homem tomou a esposa do amigo, tomou a casa do amigo, fez o amigo ser preso sem ter roubado, o amigo se matou e no final do filme ele ficou com a esposa, casa, filho e a empresa. Gente, eu fiquei com tanta raiva que não consegui dormir. Toda hora, eu não gostei desse filme. Aí eu queria que esse homem fosse preso. Olha, gente, a gente vai pecando, vai desejando mal. Eu queria que esse homem fosse preso, mas aquilo me incomodou, fiquei com a raiva. Gente, mas não é uma ficção? Não é uma mentira? Mas para o nosso inconsciente, tudo que nós estamos vendo e vivendo se torna verdade. Por isso que existe um ditado chinês, não é cristão, mas é verdadeiro. Ele diz assim, ó. Mente sã, corpo, mente. Quando a minha mente está saudável, o meu corpo está. Quando a minha mente está doente, a gente não fez nada, não trabalhou, mas está morrendo de dor, está cansado, porque a mente está depressiva, angustiada, triste. O que acontece? O corpo começa agora a liberar ou uma dor de barriga, ou um problema no estômago, ou a pressão está oscilando, é uma enxaqueca, o corpo procura uma válvula de escape para botar fora aquela energia que nós estamos jogando no cérebro. Então, às vezes, existem doenças que se chamam psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas, padre? São doenças que têm sintomas verdadeiros, mas não têm uma causa verdadeira. A causa, o que é? A nossa e a nossa mente obedece. A gente diz assim, não estou dormindo, quer ver, hoje eu vou deitar, eu vou ficar a noite toda, eu não durmo. Aí o cérebro processa, não dorme. Aí você toma Rivotril, toma de novo, aí pula carneirinho, reza rosário, e fica ali a noite toda. Aí está vendo que eu disse que eu não ia dormir? Porque você tomou posse. Uma pessoa que eu conheço, e assim eu finalizo, ela disse que ia morrer em 3 dias. Ela, daqui a 3 dias eu vou morrer. Aí foi na rua, pagou o caixão, foi no banco, dividiu o dinheiro. É verdade. Ela foi na gráfica, mandou fazer a oração de Santo Agostinho, que fala da morte. Deitou na cama, acreditem. Ela acreditou tanto que ia morrer. E é verdade, hoje é provado cientificamente. Quando você bota na cabeça que vai morrer, o seu cérebro começa a desativar, ele já declara a sua morte. Você já começa a ter complicações, o teu corpo começa a paralisar, os órgãos começam a desligar e você morre. Paralisia múltipla dos órgãos, os órgãos param. Por quê, gente? A ciência diz que nós só usamos 30% da força da nossa mente. Imagine se nós usássemos os 100%.
Por isso que a palavra de Deus nos dá o capacete para proteger os nossos pensamentos, proteger as flechas que vêm do inferno e não atingir a nossa mente. Aquilo que eu boto na minha mente, eu me torno. Se eu acredito que eu sou um derrotado, eu vou ser um derrotado. Eu boto na cabeça que ninguém me ama, todo mundo me persegue, eu perco o prazer pela vida, eu vivo um vitimismo, eu acho que ninguém me ama, ninguém me quer, porque eu não estou bem comigo mesmo, e não estando bem comigo mesmo, o meu corpo responde. E nós precisamos confiar no Senhor. O medo se alimenta. Vamos levantar as nossas mãos para o céu. Vamos pedir a graça ao Espírito Santo, de que Ele mude o nosso coração. O Senhor falou com você alguma coisa? Levanta as suas mãos e responde ao Senhor diante do que Ele te disse, do que Ele te orientou, te exortou, do que Ele te mostrou. Pede ao Senhor que abra o seu entendimento. Peça ao Senhor que abra os seus ouvidos para que você não ouça e continue surdo, para que você não ouça e continue desatento. Peça ao Senhor, abre os meus ouvidos, que os meus ouvidos estejam sempre atentos para escutar a Tua palavra, que os meus olhos possam ver. Eu não quero ficar dentro da igreja como um espantalho, eu quero ficar dentro da igreja, Senhor, experimentando a Tua graça. Dai-me a graça de ouvir a Tua palavra. Na hora do batismo, tem um momento muito forte. O padre, após batizar a criança, o padre coloca as mãos no ouvido da criança e diz assim, gente, ó, éfeta. Éfeta significa abre-te. Para que naquele momento, a partir daquele momento, os ouvidos daquela criança estejam abertos para escutar a palavra. Porque quando nós escutamos a palavra, ela penetra no nosso coração. Eu só posso falar se eu escutar. Até na nossa vida é assim. Tem gente que fala, que diz assim, fulano é muda, fulana, ela tem dificuldade para falar. Não, ela nasceu com dificuldade de ouvir. E quem nasceu surdo, não fala, porque nunca ouviu. Na nossa vida espiritual também é assim. Quando eu estou surdo, eu não consigo falar. Quando eu estou surdo, eu não consigo falar de Deus, eu não consigo sentir Deus. Então eu peço a você, coloca as suas mãos nos seus ouvidos e diz assim, éfeta, 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 abre-te, abre-te, abre-te. Que os meus ouvidos estejam abertos para escutar a Tua palavra. Que o meu coração seja um terreno fértil para fazer germinar a Tua palavra. Amém. O ministério tem uma canção para a gente. E vamos cantar. Enquanto o ministério começa, levanta suas mãos. Pô, Padre, doeu tudo isso que o Senhor falou. Uma dor só se cura com outra dor. O Senhor está abrindo o seu entendimento. O Senhor está abrindo os seus ouvidos e você não pode viver do jeito que você estava vivendo. Você é separado. Você é de Deus. Padre, mas tal padre disse que pode. Em tal paróquia todo mundo faz. Nós não somos todo mundo. E nós não seguimos a opinião dos outros. Nós seguimos a opinião da igreja. A fé não é minha, a fé é da igreja. Mas tal pessoa disse que não é pecado. O que diz que é pecado ou não é a palavra de Deus.
Tem gente que está ensinando sem falar de santidade. Eu quero te dizer que não existe cristianismo sem santidade. Não existe seguimento a Jesus sem renúncia. Uma paróquia que não prega a renúncia, que não prega o pecado, que não ensina o povo sobre o pecado, mantém o povo na ignorância. Padre e político começa com P, mas são coisas diferentes. O padre não tem que ser político. O político quer te agradar porque quer o teu voto. O padre, às vezes, diz o que você não quer ouvir, porque ele quer a sua salvação. Tem palavras que doem, mas é para doer. É para rasgar. É um bisturi que o Senhor usa. Eu quero te dizer, tem situações que não pega anestesia não. Quando o lugar está inflamado, a anestesia não pega. Então, bota uma toalha na boca e suporta a dor. É melhor sofrer a dor de um bisturi do que ter o teu braço amputado. Deixa o Senhor espremer o pus que está em tua vida. E enquanto existir caldo sujo, o Senhor vai espremer até o sangue sair limpo. Paróquia de Nossa Senhora das Dores. É hora de tomar uma decisão por Jesus. É hora de assumir a santidade na nossa vida. Estamos vivendo o ano da santidade na nossa paróquia. Levanta as suas mãos. Assume a santidade na sua vida. Assume a santidade. Padre, mas eu vou assumir uma coisa que eu sei que eu vou cair. Não, você não vai assumir pensando que vai cair. Você vai assumir pensando que Deus, Ele tem o poder para te sustentar. Enquanto você quiser andar na presença dEle. Porque não é Ele que se afasta de mim, sou eu que me afasto dEle. Então eu tomo a decisão pela santidade. Eu quero ser uma terra fértil. Eu quero selecionar as sementes, eu quero fazer germinar dentro de mim a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus ainda não é a sua vontade, mas tem que ser a sua obediência. Talvez a sua vontade ainda é ir para o mundo. Às vezes a sua vontade ainda é ouvir as músicas do mundo. Às vezes a sua vontade ainda é ir para a rocha, ainda é ir para o reggae, ainda é ir para o pagode. Mas você não vai, porque você toma uma decisão. E a decisão está acima de vontade. Vontade é aquilo que eu faço quando eu quero e quando eu não quero. Decisão é aquilo que eu faço mesmo sem vontade. Então, às vezes, a nossa vontade é ser no mundo igual a todo mundo. Mas a nossa decisão é de ser separado. A nossa decisão é de ser de Deus. Então, no começo vai ser doloroso, vai ser a luta entre treva e luz, mas um dia a luz vai prevalecer e você vai começar a sentir nojo das coisas do mundo. Quem aqui já chega em um lugar e já se sente mal quando vê bebedeira? Levanta a mão aí para eu ver. Quem já se sente mal quando chega em um lugar, já vê aquela música que te incomoda, já vê aquele palavrão, já vê aquele povo tudo de roupa curta, tudo nu. Quem já se sente sem ar, sufocado, quem já se sente um peixe fora d'água. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo trabalhando em você e mostrando que você não cabe aonde Deus não está. Ah, mas é minha prima, é meu tio. Não importa. Para de ter respeito humano com as pessoas e respeita primeiro a palavra de Deus. Ah, eu não quero machucar. Você não vai machucar ninguém não. Mas às vezes a gente prefere machucar a Deus do que as pessoas. Um dia as pessoas te chutam e você já se afastou de Deus, você fica só. É melhor você agradar a Deus, porque no dia que te jogarem fora, você ainda tem Deus para te sustentar. Tem gente que trocou o marido por Jesus,
Tem gente que trocou a esposa, aliás, ao contrário, trocou Jesus pela esposa. Tem mulheres que trocaram o esposo, trocaram Jesus pelo esposo. Tem gente, eu não vou, padre, para a missa, porque eu tenho que fazer a lasanha, eu tenho que fazer a carne, ou eu tenho que fazer não sei o que, é o dia todo na cozinha. O dia que tu morrer, a cozinha vai continuar cheia, e você vai para o inferno, porque você não buscou Deus em vida. Eu só quero te lembrar que morto não se converte. A gente só se converte em vida. Busca a Deus. Minha esposa não vai para a missa, então eu não vou. Ô amor, fique aí dormindo mais um pouquinho, porque nós estamos unidos em carne, mas em alma não. Eu vou salvar minha alma. Você não quer salvar a tua? Fica aí dormindo. Eu vou lá rezar para um dia você ir junto comigo. Não, amor, você tem que ficar com sua esposa. Não, minha querida, eu tenho que ficar com Jesus. A razão da minha vida é Jesus. Esposa não me salva, esposo não me salva, filho não me salva. Quem me salva é o Senhor. Ô amor, não vá não, bora dormir mais um pouquinho, está até um friozinho aqui. Meu filho, eu tenho medo é o do inferno que é quente. Aqui está frio, mas eu tenho medo é do inferno. Primeiro eu vou servir ao meu Deus. Você não quer ir? Eu vou na frente para um dia você ir junto comigo. Mas ficar porque você não quer ir, amor. Não. Não coloque ninguém no lugar de Deus. Não coloque nada no lugar de Deus. Eu só quero te lembrar que não vale a pena. No final de tudo, você vai se arrepender. Não troque a sua intimidade com Deus por nada. Não troque. Minha esposa não quer rezar não, ela quer assistir filme. Meu filho não quer. O meu esposo não quer rezar não, ele quer. Mas eu vou rezar meu rosário. Eu vou ler a palavra. Mas tem que ficar onde a esposa está. Não, se ela quer ir para o inferno, eu vou junto. Eu estou rezando para que ela não vá, mas eu não vou junto não, meu filho. É até que a morte nos separe. Separou, morreu, acabou. Vai seguir a tua vida, eu vou seguir a minha. Eu vou seguir Jesus. Não é para amar não, é para amar. É para amar cada um na sua medida, cada um no seu lugar. Eu não estou dizendo que você não deve amar o seu cônjuge. Eu estou dizendo que primeiro você deve amar a Deus. Está entendendo? Para não distorcer o que o padre disse. Levanta as suas mãos. Canta. Canta. Eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Cumpre minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Canta mais uma vez, levanta suas mãos, feche os seus olhos. Eu quero ser Jesus amado, Como um vaso nas nas mãos do oleiro. Nas mãos do oleiro, rompe minha vida, Faz-me de novo. faz-me de Levanta as mãos e canta com novo. força. Eu quero ser. Eu quero ser. Canta com verdade. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Quem não tem coragem de ser quebrado nunca vai ser um vaso novo. Deus tem que me usar como eu estou. Deus não derrama a glória dele em vaso rachado. Antes de receber a glória, eu preciso aceitar ser restaurado. Eu preciso aceitar ser quebrado. Levanta suas mãos e vai dizendo ao oleiro o que precisa ser quebrado em você. Diz ao oleiro, ô Senhor Jesus, quebra de mim essa inveja,
esse ciúme, essa fofoca, essa mania. Quando eu percebo, eu já estou falando mal dos outros. Quebra de mim esse mau humor, essa cara fechada. Quebra de mim, Espírito Santo de Deus, essa mágoa, esse rancor, esse vitimismo, essa tristeza, essa angústia, esses medos. Quebra de mim, Senhor, esse desejo ainda pelo pecado. Parece que nós já estamos na terra prometida, mas ainda sentimos saudade do Egito. Você ainda sente saudade da música do mundo, da roupa do mundo, do jeito do mundo? Não, você já está na terra prometida. Diz ao Senhor: tira do meu coração essa vontade de ser do mundo. Tira do meu coração essa vontade de pecar, essa vontade de alimentar a carne. Tira de mim essa hipocrisia, essa mentira. Tira de mim essa preguiça. Tira de mim esse jeito de julgar os outros, de me considerar melhor, de me considerar pior. Diz ao Espírito Santo: muda o meu coração. Tira de mim esse ciúme, essa maldade. Pede ao Espírito Santo. Não perde tempo não, esse é o tempo da graça. Pede, levanta as mãos e pede ao Espírito Santo. É um momento propício, os anjos de Deus estão aqui trabalhando, a Virgem Maria está aqui trabalhando, Jesus está quebrando os vasos que disseram: pode me quebrar de verdade. Quebra o meu coração. E com as mãos erguidas, solta a sua voz agora. Com as mãos erguidas, solta a sua voz. E quem não ora em línguas, vai dizendo: vem Espírito Santo. Agora quem ora em línguas, coloca a intensidade aí na sua oração. Coloca a intensidade aí na sua oração. Quem não ora em línguas, não fica com a boca trancada não. Abre essa boca de concreto aí e vai dizendo: vem Espírito Santo. Vai falando em português: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, muda o meu coração, quebra o meu coração. Tanto tempo eu vivi procurando culpados para a minha dor, e hoje eu percebo que eu sou o único culpado das minhas dores. Eu quero hoje romper com essas dores, por causa de um trauma que eu vivi, de um abandono, de um julgamento, por causa de uma fofoca, por causa de um abuso, por causa de um abandono. Cura os nossos corações, Senhor. Aqui estão mãos erguidas dizendo: faz a tua obra na minha vida. As mãos erguidas, Senhor, significa: oh Pai, eu preciso. As mãos erguidas estão dizendo: vem, oleiro, vem, quebra aquilo que eu ainda acho que é precioso. Quebra aquilo que eu não quero me desfazer. Quebra, Espírito Santo, o que precisa ser quebrado, essa vaidade, essa prepotência. Quebra esse orgulho, quebra toda mentira. Quebra, Senhor, toda falsa doutrina que ainda tem aprisionado ao nosso coração as superstições. Quebra, Espírito Santo, essa preguiça. Pessoas que estão na igreja há tanto tempo e não procuram servir, não procuram colocar a mão no arado. Aqui você não é telespectador que fica sentado, não. Você é protagonista. Se coloca para trabalhar. Diga: eu quero ajudar, Padre, me coloca aqui. Ô irmã, eu quero ajudar em alguma coisa. Eu quero fazer a obra. Eu quero gerar frutos. Agradece ao Senhor. Agradece ao Senhor. Obrigada, Jesus. Porque o Senhor só exorta quem Ele ama. Obrigada, Jesus. O Senhor só corrige quem Ele ama. E o Senhor está dizendo: lança fora esses pensamentos de derrota, essa angústia, essa agonia. Você fica se culpando, se martirizando por tudo.
com medo de tudo, aprisionado, não consegue viver o presente porque está preso lá no passado, não tem perspectiva de futuro. A sua vontade é fugir, a sua vontade é tudo abandonar, a sua vontade é ficar sozinho ou apenas perto de pessoas que não toquem na sua ferida. Porque você não gosta quem esprema o carnegão dentro de você. Mas tem que deixar. Tem que deixar o Senhor usar essa pessoa aí para espremer esse carnegão velho, para arrancar esse furunco. Ah, mas quando aperta dói. É melhor sentir uma dor que me liberta do que viver aprisionado a uma dor a vida inteira. Deixa o Senhor tocar onde dói. E para encerrar esse momento, só agradece. Eu quero ouvir a igreja engrandecendo. Obrigada, Senhor Jesus. Queremos te louvar, Senhor. Vai dizendo ao Senhor, muito obrigado, te glorificar, muito obrigado. Senhor Jesus. Eu vou até fechar os olhos para ninguém se sentir pressionado. Senhor. Tu és digno. Mas de quem toda vai a sair honra, daqui de hoje todo diferente? louvor, Levanta de toda as mãos. glória, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor. Quem vai sair daqui hoje diferente? Quem pode dizer, essa palavra foi para mim. Essa palavra foi para mim. Eu precisava disso hoje, meu Deus. Eu precisava ser capinado. É isso que vem em meu coração. Eu precisava ser capinado, tirar tantos matos, tantas ervas daninhas que estavam me destruindo, sufocando o que Deus quer fazer crescer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.